Objetivos educacionais. Para entender esse assunto, olha só o bate-papo que eu tive com uma aluna, uma aluna não, uma candidata a concurso público, uma concurseira. E eu, num bate-papo com ela, ela falou: eu estou preparando, melhor, estou esperando o edital. E ela até falou assim: embora eu esteja esperando o edital da próxima prova, eu estou me baseando, já estudando em relação ao edital da prova anterior. Eu falei: cuidado, o edital por si só não explica muita coisa. Ela me olhou assim com uma cara de dúvida, me questionando. E eu expliquei para ela, e este sim é o nosso bate-papo de hoje. Cuidado, o edital por si só não explica muita coisa. E na minha carreira como professor e coach e orientador de muitos alunos, eu vi sim que muitos candidatos têm se dado mal ou perdido muito tempo por não entender isso que eu vou explicar aqui. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans e para mim é um grande prazer tê-los a bordo. Eu contei para ela a seguinte experiência. Vamos supor que uma determinada matéria, aqui, um assunto, direito penal, teoria da conduta, tá? Conduta culposa. Né? Vamos aqui estreitando e que se exija o conhecimento do que é conduta culposa nas suas modalidades de negligência, imperícia e imprudência, ok? Vamos considerar esse assunto. Vamos considerar que esse assunto, né, esteja no edital. Então, conhecer o nível de uma matéria que é cobrado é muito mais importante do que estudar a própria matéria em si. Tá? Então, você olhou no edital e tem lá descrito, né, de uma forma bem explicada, dentro do direito penal, a teoria da conduta, a conduta culposa. Então, você vai fazer um concurso e, nesse concurso, você precisa saber esse assunto dessa maneira. Tá? Então, você identificou o assunto no edital, 100%. E aí, eu repito que é muito importante, mas em que nível esse assunto, esse tópico, ele ia cobrar? Vamos supor que esse assunto aqui de uma hipótese seja comum a vários concursos: técnico judiciário, auditor fiscal, né? Um delegado, promotor, advogado, um juiz, por exemplo, um oficial de justiça. Então, deixa eu fazer a pergunta. Esse assunto, esse tópico, pode estar dentro de todas essas carreiras, no edital de todos esses concursos. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: esse assunto, ele é cobrado, ele é avaliado da mesma maneira em todos esses concursos? Será que o técnico judiciário precisa saber disso? Precisa aquelas instruções de tal. Mas em que medida? Um auditor fiscal precisa saber disso? Precisa aquelas anos, está no edital. Calma. O edital por si só não explica muita coisa. E repito, este é sim um ponto a considerar, que tem levado muito candidatos ao insucesso. Né? Para explicar isso aqui, no nosso curso de provas e concurso, também para professores, técnicos de ensino, eu tenho um módulo que é chamado Objetivos Educacionais. Não vou entrar em detalhes aqui, mas nos objetivos educacionais eu uso aqui o parâmetro do especialista em educação norte-americano Benjamin Bloom, onde ele define 3 domínios, e hoje eu vou falar rapidamente sobre o domínio do conhecimento cognitivo, embora muitos concursos também avaliam o domínio afetivo e o psicomotor, mas eu não vou falar aqui hoje. No nosso curso, nós explicamos isso aqui com mais detalhe. Do domínio cognitivo, embora os concursos não esclareçam isso, não expliquem isso, esta concepção, ela é sim avaliada, tá? E no meu curso eu explico isso aqui com muito detalhe. Isto você, candidato, precisa saber. Tá? Então, teoria da conduta, a conduta culposa,
Em que nível é cobrado? Conhecimento, compreensão, aplicação. Um juiz, por exemplo, quando ele vai fazer a prova, nas várias fases do concurso, com certeza, o juiz ele precisa ter um conhecimento mais aprofundado sobre esse assunto. Então, em que nível vai ser cobrado? Não vai ser cobrado apenas no nível de conhecimento, ok? Então, por exemplo, de repente, um determinado concurso exige quais são as três modalidades da culpa, da conduta culposa: imprudência, negligência, imperícia. Para um outro profissional, dependendo da carreira, da função ou do cargo, não, vai ser dado uma situação para que o candidato compreenda. Talvez ele tenha que dissertar sobre o assunto, então é outro nível. Um nível menos elevado, talvez múltiplas escolhas resolvam o assunto do objetivo da avaliação. Às vezes, não. Vai dar uma situação para você avaliar. Um pedestre caminhava, atravessava a rua na faixa de pedestre, onde a via pública tinha uma velocidade máxima de 40 por hora. Um carro a 100 por hora atropela esse pedestre na faixa de pedestre. E aí, a situação é a seguinte: faz uma pergunta, avaliando a, a conduta do motorista, deu seu parecer. Então, nós percebemos que esse assunto está sendo cobrado lá no nível de análise, vai ter que analisar, vai ter que sintetizar, vai ter o avaliado, o candidato vai ter que fazer uma síntese e depois uma avaliação. Então, nós temos aí o mesmo assunto sendo cobrado de maneira diferente, de profundidade diferente, de níveis diferentes. É claro que eu dei um exemplo aqui até simples, mas em muitas outras matérias exatas, da humanas, elas têm sim essa cobrança diferente. E o aluno, o candidato, às vezes ele estuda demais, porque ele não sabe o nível vai ser cobrado. Então, ele está perdendo tempo, porque está estudando no nível mais aprofundado. Ou pior ainda, não sei se é pior, mas é ruim também, quando ele quer fazer, está se preparando para um concurso, que aquela matéria, aquele assunto, aquele tópico vai ser avaliado de uma forma profunda, e ele estuda de forma superficial. Então, entender aquelas anos, eu posso entender isso conhecendo e analisando as provas anteriores. Tá bom, você pode, é realmente uma experiência. Você pode ter um contato com as provas anteriores e fazer um estudo, ou então uma orientação pedagógica de um professor, caso do professor Calazans. Mas eu quero dizer que, se você fizer isto, conhecer e analisar as provas anteriores, isso requer tempo e discernimento, e nem sempre o aluno tem. Então, ele pega a prova, ele faz a prova de um ano, pega a prova de outro ano, mas ele não consegue comparar. Então, o objetivo do curso de provas e concurso ministrado pelo professor Calazans é ensinar o aluno a estudar. Não é apenas estudar, é como estudar. E na minha carreira de longos anos, eu tenho visto, como eu já disse, estou repetindo, alunos não terem, candidatos não terem êxito por desconhecer esse assunto. Ou ele está estudando demais, ou ele está estudando de menos. Pode perder muito tempo, enquanto poderia ganhar tempo estudando coisas mais ligadas à sua prova e seu nível. Para você ter conhecimento dos nossos cursos, onde esse assunto, esse aqui, no nosso curso ou assinatura, né, de provas e concursos, eu tenho um módulo que chama Objetivos Educacionais. E nesse módulo eu explico nos detalhes tudo isso aqui que eu estou falando. Ok? Então, na descrição desse site, você tem também a descrição, os links dos nossos vídeos. Ou, se você quiser fazer contato com o professor Calazans, temos aí o nosso e-mail, o telefone celular e o WhatsApp. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, porque eu tenho muitas informações e vou produzir muitos outros vídeos falando sobre esse assunto e muitos outros interessantes. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim
Um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.